Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou comentar sobre esta HQ aqui, Batman, o Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller. Bora lá! Essa foi, pessoal, uma HQ muito importante para o cenário da indústria de quadrinhos, pois ela foi uma HQ que deu aos super-heróis uma visibilidade, um potencial de histórias mais sombrias, de histórias mais maduras, mais adultas, coisa que não era muito comum em histórias de super-heróis na época. Então, essa HQ aqui foi muito importante pro cenário dos quadrinhos. Além de ser uma HQ maravilhosa também, que eu vou comentar a história e vou falar a minha crítica, a minha resenha sobre ela. Enfim, começando pela história. É o seguinte, nos Estados Unidos, no ano de 1976, o governo dos Estados Unidos fez uma reunião e no final da reunião eles proibiram de vez qualquer ação de super-heróis nos Estados Unidos. Então, qualquer super-herói foi proibido de fazer vigilantismo. E aí todos os super-heróis foram viver suas vidas e deixaram essa vida de super-herói. Todos exceto o Superman, que continuou agindo como um super-herói, só que secretamente e como funcionário do governo. E aí o que é o seguinte, 10 anos depois, em 86, Gotham City está numa situação pior do que nunca. Está cheio de crimes por todo lado, tem vários problemas na cidade e diante de tanto terror, o milionário Bruce Wayne, ele não aguenta mais ver os noticiários, tudo está horrível naquela cidade, tá como nunca. E ainda mais com uma gangue chamada Mutantes. E essa gangue, ela tá fazendo todo tipo de coisa ruim na cidade, estupro, assassinato, mutilação, tudo que é de coisa ruim eles estão fazendo por lá. Então Bruce Wayne não se aguenta e ele volta a ser o vigilante, ele volta a ser o Batman depois de tanto tempo, para justamente acabar com essa gangue mutante de uma vez por todas. Porque o Bruce Wayne sabe que o trabalho dele como Batman não acabou ainda. E aí ele volta a impedir vários crimes lá na cidade de Gotham, inclusive a criminalidade abaixa bastante quando o Batman ele volta a agir. E dentre esses crimes impedidos, ele impediu que uma garota chamada Carrie Kelly sofresse um crime. Então, guarda o nome dessa garota porque ela vai ser muito importante mais pra frente. Enfim, enquanto tudo isso acontece, nós podemos ver também o Harvey Dent, que todos conhecem como Duas Caras. O Harvey Dent ele foi preso anos atrás. E aí agora, durante todo esse tempo, ele teve tratamento psiquiátrico. E também o Bruce Wayne bancou para ele uma cirurgia plástica para que ele voltasse a ter os dois lados iguais do rosto. E aí o Harvey Dent se desculpa publicamente pelos crimes e disse que vai ser uma pessoa melhor e tudo mais. Só que nós sabemos que é muito difícil um vilão deixar de ser vilão, e ainda mais nessa história realmente eles não deixam de ser. Então o Harvey ele foge do hospital e aí ele começa a planejar alguns crimes lá com os capangas dele. E qual é o grande plano do Harvey Dent? Ele pede 5 milhões de dólares ao governo e se eles não derem esses 5 milhões de dólares, ele iria explodir as Torres Gêmeas. E é isso. Então o Batman vai lá para impedir ele. E aí tem uma cena que é bem filosófica até, e que eu gosto bastante desse quadrinho, vou comentar ela. Aqui o Batman, claro, consegue impedir o Harvey Dent, só que aí o que acontece? Quando os dois estão lá em uma sala, aí o Harvey começa a dar um discurso de como o rosto dele voltou ao normal, de como nenhuma pessoa estranhou, nenhuma pessoa fez cara feia pra ele quando ele voltou lá com aquele rosto
aquele rosto perfeito dele. Só que aí o que acontece? O Batman, enquanto o Harvey tá falando, ele fecha os olhos e imagina ele como ele realmente é. O Batman imagina ele com a cara não pela metade, mas toda deformada, demonstrando que o Harvey Dent, por mais que superficialmente, por mais que por fora ele tinha um rosto perfeito agora e tudo mais, por dentro a mente dele já estava completamente estragada. E aí o Harvey fala: olhe pra mim. E o Batman fala: eu vejo um reflexo, Harvey, só um reflexo. Mostrando aqui o morcego da caverna lá, da Batcaverna, demonstrando como Batman, como Bruce Wayne não consegue ver sem ser o Batman. É uma cena bem filosófica e são uma das coisas que realmente são uma das cenas mais legais do quadrinho. Ainda vão ter mais outras muito massas que eu vou comentar. Enfim, lembra daquela Carrie Kelly que eu comentei anteriormente? Então, a Carrie, inspirada pelo Batman, ela fez com a própria mesada dela, ela comprou uma fantasia de Robin e ela começa até a impedir alguns crimes pequenos lá na cidade de Gotham. E vou falar mais um pouco sobre ela mais pra frente. Bem, pessoal, toda essa volta do Batman na ativa gera uma grande balbúrdia na mídia da cidade, com pessoas acreditando que o Batman que o Batman só tá fazendo ações boas, que o Batman realmente é um bem para a cidade de Gotham, mas tem gente que não acredita nisso, acha que ele na verdade é um mal para a cidade de Gotham e que ele é uma má influência para os jovens da cidade, que eles podem se inspirar neles e acabar não dando muito certo. Bem, pessoal, na HQ também vemos o Coringa lá no mesmo hospital que estava o Harvey Dent. O Coringa em estado praticamente catatônico. Ele não falava com ninguém, nem sorria para nada. Faz 10 anos, desde o dia em que o Batman capturou ele, que foi realmente o último crime que o Batman impediu, foi a captura do Coringa. Mas agora o Coringa, ele recebeu alta lá no hospital. E quando o Coringa ouve na TV o nome do Batman, ele volta a sorrir, demonstrando que vem coisa ruim por aí. Bem, pessoal, o líder daquela gangue mutante que eu comentei anteriormente, ele fala que vai matar o Batman, vai matar Jim Gordon, o capitão da polícia, e vai matar todo mundo pelo poder da cidade. Diz que os mutantes são o futuro, os mutantes são a lei e tudo mais, e que eles vão acabar com a raça de qualquer um que se meter com eles. E o Batman obviamente não deixa isso barato e ele vai planejar um plano para acabar com eles. E aí o que acontece? O Batman ele faz algumas investigações daquele jeito que só o Batman sabe fazer para descobrir onde que é o esconderijo dos mutantes. E ele descobre que vai ter um grande evento no lixão da cidade, lá o que os mutantes vão fazer. Então o Batman obviamente vai para lá com seu Batmóvel, que na história tá mais para um tanque gigante, todo cheio de coisas e tudo cheio de aparatos tecnológicos e tudo mais. Mas o que acontece? A Carrie Kelly, que eu comentei, ela também fez algumas investigações, andou seguindo os membros lá da gangue e descobriu também sobre esse evento que vai fazer do líder mutante, e vai lá pra ver se ela consegue se encontrar com o Batman. E aí o Batman tá lá com seu Bat-tanque para dar um fim nisso. Ele chega lá, só que é o que acontece. O líder mutante desafia o Batman para um duelo mano a mano para acabar de vez com aquela história. E aí o Batman, como ele nunca foge de uma briga, o Batman sai do Bat-tanque e vai lá duelar com o líder mutante. Só que no início é até uma luta equilibrada. Essa cena é muito bem feita, inclusive. A luta é equilibrada de início, só que como o Batman ele já não estava mais há 10 anos combatendo o crime, já não estava mais aquela coisa de sempre, e o líder mutante já estava no seu maior vigor físico, já estava assim, no seu auge físico.
Ele era muito mais jovem que o Batman e muito mais forte também. Aí o líder começa a ficar em vantagem, o Batman em desvantagem, até que o líder mutante nocauteia o Batman e tá pra matar ele com um pé de cabra. Quando chega a Carrie Kelly pra salvar o dia, e ela chega lá, sobe na cabeça do líder mutante, começa a agarrar ele pelos olhos. E aí o Batman vê lá a oportunidade para jogar uma bomba que nocauteia o líder mutante. E aí essa cena eu acho ela muito simbólica também, toda, não só a luta que é muito bem feita, mas também a própria relação da Carrie Kelly com o Batman. Na verdade, mais precisamente o Robin com o Batman, porque o Batman, durante toda essa passagem da história, ele fica se lembrando do Dick Grayson, que foi um Robin que deixou o Batman. Isso só é falado mais profundamente no Cavaleiro das Trevas 2, mas aqui na história ele fica lembrando do Dick Grayson, lembra de coisas como, por exemplo, foi o Dick quem deu o nome pro Batmóvel. Ele lembra de como o Dick ajudava ele. E essa relação do Robin com o Batman, ela é muito simbólica também. E inclusive a Carrie ela leva o Batman nocauteado para o Batmóvel, para onde ele vai ser tratado. E aí o Batman pergunta para Carrie o nome dela, ela fala Carrie Kelly Robin, e imediatamente o Batman fala o nome dele, meu nome é Bruce. E o que demonstra que logo de início os olhos do Batman brilharam ao ver a Carrie Kelly com aquela roupa de Robin. E aí a Carrie vira o novo Robin do Batman. Aí o que acontece? Com o líder mutante preso, aí o prefeito da cidade de Gotham City propõe um tratado de paz entre a gangue e a cidade de Gotham. E aí ele vai lá para negociar esse tratado de paz na cela do líder mutante. Ele vai lá sozinho, numa atitude de coragem. E aí o que acontece? Nesse tratado de paz aí, o líder mutante rasga a garganta do prefeito de Gotham com os próprios dentes. Que dá pra ver que o líder mutante não tá nem aí pra nenhuma paz, não. E aí o que acontece? O Batman ele já se recuperou e manda a Carrie se infiltrar lá no covil dos mutantes pra espalhar um boato de que vai haver algo grande, um evento grande na fossa. E aí o que acontece? O Batman ele também já tinha voltado a trabalhar com o Jim Gordon, o capitão de polícia, que já tá para se aposentar brevemente. E ele planeja com o Jim, pro Jim soltar a cela do líder. E aí o líder sai lá da prisão, entra nos dutos que o Batman já deixou bem preparado. E nesses canos, nesses dutos, sai diretamente na fossa. E aí o que é essa fossa? A fossa é o grande plano do Batman para acabar de vez com a gangue. Ele vai lá e enfrenta o líder mutante mano a mano mesmo, só que com todos os seguidores do líder olhando. E aí o Batman vai lá na lama e arrebenta o líder mutante, humilha ele mesmo. E aí os seus seguidores percebem que o líder não era alguém que merecia ser seguido. E aí logo em seguida a gangue se divide em várias outras gangues, entre elas a principal, que é os Filhos do Batman, que são pessoas que se inspiraram no Batman e estão estão impedindo crimes na cidade, só que de uma maneira um pouco duvidosa. Depois disso, vemos Jim Gordon deixando o cargo de capitão da polícia e passando esse cargo para Ellen Yandel, que passa a ser a nova capitã. E além disso também nós vemos o presidente, que na história é o Ronald Reagan, mandando o Superman dar um jeito nessa história toda do Batman, dar um jeito nessa confusão que o Batman está fazendo.
Isso, o Coringa, ele é chamado para participar de um programa de auditório, já que ele já estava curado e tudo mais. Só que o Coringa não estava nada curado, e lá no programa de auditório chega um robô que foi enviado por um dos capangas do Coringa e joga o seu gás hilariante, que faz matar todo mundo ali do auditório. Então o robô leva o Coringa para longe dali, lá para a casa da Selina Kyle. Aí a dupla dinâmica chega lá momentos depois, descobre que o plano do Coringa é causar uma confusão lá num parque de diversões. E aí o que acontece? O Batman confronta o Coringa, só que agora o Batman não está mais para brincadeira. O Batman inclusive joga um batarangue no olho do Coringa, demonstrando que ele realmente está lá para matar. Afinal de tudo, o Coringa está lá no túnel do amor, matando todo mundo que ele vê pela frente. Só que o Batman está lá para acabar logo com isso, acabar com todos os problemas que o Coringa fez durante todo esse tempo, acabar com isso de uma vez por todas. Então o Batman consegue agarrar o Coringa e tenta quebrar o pescoço dele. Só que lá quando o Batman está tentando fazer isso, ele desiste, porque o Batman ele tem uma moral muito forte de não matar. Então o Coringa ele acha tudo isso engraçado, e já que ele estava quase para morrer, o Batman tinha deixado ele paraplégico basicamente. Então o Coringa ele acha que seria muito engraçado se a sua última piada fosse que as autoridades elas pensassem que o Batman matou o Coringa, sendo que o Batman ele nunca teve coragem para fazer isso. Durante todos esses anos, o Coringa ele sempre se viu como vencedor, porque o Batman ele não matou o Coringa justamente por causa dessa moral dele. Então o Coringa se mata, ele se contorce todo até morrer numa grande gargalhada, porque ele acha aquilo uma grande piada, e essa é a piada final do Coringa, e ele morre lá no túnel do amor. Após isso tudo, Batman e Robin voltam para Batcaverna quando algo importante acontece. Acontece que o Superman ele tinha ido participar da Guerra de Corto Maltese, que na história é uma guerra entre os soviéticos e os Estados Unidos, numa guerra por um território que é fictício, mas que existe na história. O Superman detecta que uma ogiva nuclear mandada pelos soviéticos vai cair lá em Corto Maltese. Então o Superman ele rapidamente vai voando para o ar para impedir a bomba, só que aí a ogiva ela explode no ar, causando um grande pulso eletromagnético que desliga todos os aparelhos eletroeletrônicos do país inteiro. E aí todo esse grande pulso eletromagnético também levanta uma grande nuvem de poeira negra que cobre praticamente toda a área dos Estados Unidos, bloqueando a entrada do sol. E aí com o apagão nas cidades todas, em todas as cidades se formou um completo caos, e Gotham não ficou de fora disso. Então o Batman ele se levanta lá da cama onde o Alfred estava curando ele, e o Batman a cavalo mesmo, ele reúne todos os seus seguidores, os filhos do Batman, e também reúne os caras de outras gangues para botar a ordem em Gotham. O Superman ele ficou gravemente ferido na explosão, então ele volta até a Terra e suga a energia de um monte de plantas para que ele possa voltar a ficar não exatamente como ele estava antes, mas recuperar suas energias. Então, mesmo um pouco enfraquecido, o Superman vai lá para acabar de uma vez com essa história do Batman, porque na visão dele o Batman que está causando todo esse problema. Então o Superman vai lá confrontar o Batman e eles se confrontam. O Batman já estava totalmente preparado para confrontar o Superman. Ele tem uma armadura ultra resistente para os ataques do Superman. Ele tem armas de kryptonita para enfraquecer o Superman, que já estava fraco devido à explosão e à falta de sol, além de seus vários aparelhos e truques, em principal o Arqueiro Verde.
E aí o que acontece? O Arqueiro Verde queria se vingar do Clark por uma coisa que ele fez no passado. Então essa vingança que o Arqueiro Verde queria era participar da luta entre Batman e Superman. Então o Arqueiro Verde joga uma flecha que solta um gás de kryptonita no Clark. E aí assim o Batman teria uma vantagem muito maior contra o Superman. Então o Batman bate no Superman, praticamente derrota ele. Só que aí o que acontece? O Clark, ele com a sua super audição, ele consegue ouvir o coração do Bruce acelerando anormalmente. Ele tenta avisar o Bruce daquilo, mas não é suficiente. E o Bruce acaba morrendo de ataque cardíaco. E no funeral, na verdade, enquanto ocorria o funeral, o Alfred, ele tacou fogo na mansão Wayne para que ninguém mais tenha acesso às coisas do Batman que o Bruce Wayne guardava. O Alfred morre depois disso, e durante o funeral o Clark vai lá ver o funeral do Bruce Wayne com um amigo que ele foi. Só que aí o Clark, ele vê uma mulher lá, uma mulher com roupas pretas cobrindo a cara, e ela era ruiva. E essa garota é a Carrie Kelly. Então o Clark, ele começa a ouvir o coração do Bruce voltando a bater. E aí o Clark, percebendo que tudo aconteceu, percebendo o plano do Bruce Wayne, que eu já vou falar qual foi, ele dá uma piscadela para Carrie, demonstrando que ele mudou, que aquela luta realmente mudou a percepção dele, de que os super-heróis não são uma ameaça, e que a real ameaça, na verdade, seriam aqueles que estavam dominando o povo. Então o Clark dá uma piscadela para Carrie Kelly, demonstrando tudo isso. E aí qual foi o plano do Bruce? Lá quando a energia acabou, ele ingeriu uma pílula antes de montar os cavalos, que até então não se sabia que para que essa pílula servia. E aí e nessa parte a gente percebe que a pílula servia para diminuir os batimentos cardíacos dele, para que o Clark não consiga ouvir, ou seja, que o coração dele fique praticamente parado, que só volte a ter o batimento um pouco mais acelerado horas depois, que é inclusive quando todo mundo já achou que o Batman tinha se dado por morto. Depois corta para uma cena do Bruce Wayne com a Carrie Kelly e os filhos do Batman e o Arqueiro Verde, todos lá dentro da Batcaverna secreta, fazendo um plano. Este plano seria um plano para o futuro, um plano para o que eles iriam fazer, como eles iriam agir secretamente pelos próximos anos. E essa última página, essa última cena, é uma cena muito simbólica também, porque, eu quero ler ela com vocês. O Batman fala: nós temos anos, quantos forem necessários, anos para treinar, estudar e planejar. Aqui, na interminável caverna, longe dos despojos de um justiceiro cujo tempo já passou. Aqui tem início um exército para trazer sentido ao mundo infectado por algo pior do que ladrões e assassinos. Será uma boa vida, boa o bastante. E a história termina assim, termina com essa ponta perfeita de esperança, esperança de um mundo melhor, construído com as ideias do Batman, construído com o símbolo que o Batman construído com todo o trabalho do Bruce Wayne, que ainda não acabou. Ele quer um futuro melhor, e essa ponta de esperança é realmente o jeito perfeito para se acabar a história. Enfim, pessoal,
A história termina aqui, mas calma, vão até o final do vídeo, por favor. Olha, essa história aqui, ela é excelente. O ritmo dela é muito boa, a trama é muito boa, a ideia é muito boa, tudo é muito bom, tudo é maravilhoso aqui. A única coisa que ao ler pela primeira vez eu não gostei tanto foi do Batman vencer o Superman. Só que aí depois relendo, eu percebi que o Batman vence com o Superman devido a vários fatores que o Frank Miller foi construindo ao longo da história, como o Superman estar enfraquecido, o Batman ter forjado aquela flecha com aquele gás de kryptonita, tudo isso, além de também, claro, o caráter do Batman e o caráter do Superman não foram os mesmos. O Superman é mais bondoso, ele nunca estava lá para realmente machucar o Batman, ele meio que subestimou Bruce Wayne. Ao contrário do próprio Batman, que estava lá para realmente vencer a batalha. Fora isso, que realmente eu achei a princípio um pouco estranho e muitas pessoas também acharam, a história em si é perfeita para mim. Eu gosto muito mesmo. E é possivelmente até a melhor história de quadrinhos que eu já li até agora. Sobre a arte, tem gente que não gosta da arte dessa história, da arte do Frank Miller, e é entendível porque é uma arte bem estranha, até bem estranha comparado aos dias de hoje, e comparado à arte da época também é uma arte bem estranha. Só que com o tempo lendo essa história, você acaba se acostumando com a arte e entendendo porque ela na verdade é uma arte boa. Ela é uma arte autoral própria do Frank Miller, é uma arte expressiva e é uma arte que, apesar de tudo, funciona. É uma arte até legal, é uma arte bacana, assim. É uma arte que, cara, se fosse outro desenhista, você não teria a mesma sensação, porque quando você vê um painel desse, que tem vários painéis desse, vários splash pages dessa, sendo outro desenhista desenhando isso, você não pegaria logo de cara que isso daqui faz parte de O Cavaleiro das Trevas. Mas não, essa arte, ela pertence ao gibi, ela pertence ao quadrinho. É uma arte que você bate o olho e fala, não, isso aqui é Batman Cavaleiro das Trevas. Então é uma arte que, pelo menos pra mim, ela é boa, sim. Enfim, quanto à edição da Panini, ela é uma edição muito boa, cheia de extras, gostei bastante. Capa dura e tudo mais. Essa edição que eu tenho é a 4ª edição, que foi lançada em 2015 ou 2016, se não me engano. Eu ganhei do meu grande amigo e primo Tarcísio. Só que a Panini fica republicando sempre essa história, já que é um clássico, não pode ficar fora de estoque. Então você pode comprar 3 versões dessa história atualmente na Amazon. Vou deixar as 3 na descrição. E que é a edição mais recente, que é igualzinha a essa, só que com a capa e a contracapa diferentes, é metalizada. E também você pode comprar a versão Noir, que é em preto e branco, e só vem a primeira história. Essa daqui vem Cavaleiro das Trevas 1 e 2. E se não me engano, aqui vem 1 e 2 é R$100 na Amazon. E aqui vem só a Cavaleiro das Trevas 1 é 50. Só que ela é em preto e branco, então não é todo mundo que gosta de arte em preto e branco. Eu mesmo acho que não combina tanto, porque as cores da Len Valley, elas dão um toque extra à história, dão um toque, essas cores frias dão um toque soturno à história, que é bem legal. Então eu particularmente não gosto muito em preto e branco, mas se você quiser, o link vai estar na descrição também. E também tem uma versão em capa cartonada, que é R$90, só que é a versão em inglês dessa história, que é a versão comemorativa de
30 anos, se eu não me engano. Vai estar tudo na descrição. Vai estar na descrição também meu Instagram, caso você queira me seguir. E é isso, pessoal. Deixa um like se gostou aqui do vídeo. Se inscreva no canal, tem vídeo toda semana sobre quadrinhos e livros, às vezes também. E comente algo legal. Você já leu essa história? Concorda com o que eu disse? Discorda? Fala aí que a gente bate um papo legal. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau.